Olá, seja bem-vindo à nossa aula e nessa aula então eu vou falar sobre como colorizar as nossas fotografias utilizando, nesse caso, a ferramenta Lightroom. Mas a primeira coisa que eu queria falar é sobre esse desapego de não apenas pensar na ferramenta, como e qual ferramenta utilizar para chegar no meu resultado final. Essa é a parte que, na minha opinião, ela é importante sim, mas ela é menos importante. O que nós precisamos entender aqui é o fundamento por detrás, tudo o que nós temos que pensar e o efeito que nós queremos dar, e depois disso é que nós vamos escolher a ferramenta que vamos utilizar. Nesse caso aqui eu vou utilizar o Lightroom. Porquê? Porque é a ferramenta que me entrega uma qualidade que eu desejo no menor tempo possível. Então é isso que eu quero falar um pouco com vocês durante essa nossa aula. E a primeira coisa que eu quero abordar é a questão das cores em si que eu vou falar durante esse tempo aqui. Eu gosto muito, quem conhece o meu trabalho sabe que por característica eu gosto de tons um pouco mais quentes de todas as imagens. Faz parte da minha identidade também como fotógrafo. A minha pós-produção ela tem essa identidade de tons um pouco mais quentes. Mas eu quero já deixar claro que isso é uma questão de gosto. Então, tudo o que eu vou fazer aqui, tudo o que eu vou realizar nessa aula, não quer dizer que isso é o certo ou é o errado, tá? É só o que eu gosto. O essencial é vocês entenderem como eu fiz todo o processo para chegar nesse resultado, no caso, o resultado que me agrada, e aplicar isso na fotografia de vocês e nos gostos que vocês também tenham, ok? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu Lightroom e vamos lá para a prática, que realmente essa aula vai ser muito prática, espero que vocês gostem. Então, eu tenho aqui uma fotografia e antes de eu aplicar qualquer pré-definição, essa fotografia é crua, saiu assim da câmara, e uma das coisas que mais pessoas me perguntam é sobre, Sérgio, como tu dás esse tom quente nas imagens? E assim, tem várias formas de fazer isso. Basicamente, são três canais essenciais para nós colorirmos as nossas fotografias. O primeiro deles é a temperatura e o colorir, ou seja, o balanço de branco da nossa imagem. Essa é a parte mais básica, digamos assim. Depois disso, nós temos uma ferramenta que eu vou falar muito, que é a tonalização dividida também. Ela é extremamente importante e é uma das características é uma das ferramentas que mais caracteriza a minha pós-produção. E a outra também é o HSL, em que podemos trabalhar com as cores de forma individual, ok? Então vamos lá, vamos pegar nessa imagem e eu vou explicar para vocês como eu adiciono então esse tom quente que tanto caracteriza as minhas fotografias. Para isso, eu vou começar por uma ferramenta. Reparem que eu não apliquei pré-definição nenhuma na minha fotografia, tá? Eu vou começar com uma ferramenta que se chama tonalização dividida. Essa ferramenta aqui do menu do Lightroom. E em que é que consiste essa tonalização dividida? Muitas pessoas confundem o real poder e a real utilidade dessa ferramenta, mas a forma mais fácil que eu posso explicar, a forma mais simples, é o seguinte. Imaginem, vocês conhecem o Flash, né? Que o flash, que alguns podem usar, outros não, mas enfim. Quando nós utilizamos um flash, neste caso, por exemplo, toda a luz que vem do flash é uma luz branca, não é? Porque o flash é branco. E o que acontece quando eu coloco uma gelatina nesse flash? Por exemplo, nesse caso verde ou uma gelatina amarela, toda essa luz que era branca do nosso flash passa a ser amarela, certo? A tonalização dividida, essa é a comparação mais fácil que eu achei. A tonalização dividida é basicamente isso. É eu dizer assim, Lightroom, em todos os realces, ou seja, em todas as altas luzes, nesse caso era como se fosse a luz do flash, que é uma alta luz, Lightroom, em todas as altas luzes, eu quero adicionar um tom, laranja, verde, qualquer outro tom. Então vamos lá só para entenderem o funcionamento dessa ferramenta. Aqui a matiz, por exemplo, eu vou me dedicar aos realces dessa imagem, ou seja, às altas luzes dessa imagem, aos pontos mais claros. Então o que é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou dizer assim, Lightroom, na matiz eu vou escolher qual cor eu quero adicionar a essas altas luzes. Então, por exemplo, aqui na matiz, se eu clicar no botão Option ou no Alt no Windows, Option no Mac, Alt no Windows, a minha matriz aqui de realces passa a se chamar Redefinir Realces. E à medida que eu for aumentando aqui, à medida que eu for passando por as cores, eu já vou estar a ver aplicada como ficaria o efeito daquela cor ali que eu selecionei. Então lembram-se que eu falei que gosto, isso é a minha característica, tá? Eu gosto de um tom um pouco mais quente na minha fotografia, então eu vou colocar aqui na matiz um tom um pouco mais alaranjado, ok? Então larguei a minha tecla Alt e o que acontece é que a foto voltou ao normal e o que vai controlar a intensidade que eu quero desse tom quente, desse tom alaranjado,
é aqui a saturação. Então reparem, ó, sem saturação, à medida que eu for aumentando a saturação, olha como vai trazer esse tom amarelado em toda a minha imagem. Então essa aqui é uma das características que o meu preset básico, por exemplo, ele já está pré-definido aqui com uma tonalização dividida para todas as fotos coloridas, um tom um pouco mais quente. Então, reparem só a diferença que deu a colorização que trouxe para a nossa imagem, apenas essa tonalização dividida. A mesma coisa eu posso fazer nas sombras da imagem, eu posso escolher uma cor e aplicar apenas nas baixas luzes da nossa imagem aqui, tá? Não é o caso, não vou utilizar, mas para vocês saberem que funciona da mesma forma, porém nas sombras da nossa imagem, ok? Então, ó, primeira característica, eu dei um tom amarelado, um tom um pouquinho mais quente para a nossa imagem. E depois disso, eu poderia fazer muitas coisas nessa fotografia aqui, tá? Mas depois disso, basicamente, eu quero mostrar como ela é muito fácil de colorir e como eu podia simplesmente, ó, aumentando um pouquinho aqui a minha temperatura, praticamente editar, transformar essa fotografia de uma forma muito simples, praticamente só com a tonalização dividida. Então, ó, vou aumentar um pouco do preto aqui para trazer contraste da nossa imagem. Ó, aumentei um pouquinho do preto aqui. Eu vou cropar a nossa imagem aqui para tirar um pouco dessa alta luz também. Ok? E praticamente, e uma coisa que eu gosto muito também, se me acompanham em outras aulas também, eu falo muito sobre o brush de luz dourada, ok? Em que é que consiste esse brush de luz dourada? É um brush que eu consigo adicionar, aqui mais ou menos onde tem luz de sol sempre, para salientar um pouco mais essa luz de sol. E ele consiste em quê? Ó, eu vou aumentar um pouquinho aqui a sombra desse pincel. Ó, se eu clicar na tecla O, eu vejo onde está a ser aplicada essa condição de luz. Então vamos lá, ó. Apliquei aqui o meu pincel, cliquei na tecla O e aqui, quando eu clico na tecla O, eu sempre vejo a máscara onde está a ser aplicado esse pincel, ok? Vou minimizar aqui só as minhas pré-definições para poder ver o Lightroom um pouco maior. Então, ó, apliquei aqui e o que é que eu vou fazer nesse pincel? Ó, vou aumentar um pouco das sombras para quê? Para trazer esse embaçado que o flare traz, e eu vou fazer uma coisa que também dá um efeito muito interessante, que é o quê? É desembaçar, mas normalmente essa ferramenta ela é utilizada para desembaçar, ou seja, para tirar esse efeito. Nesse caso eu vou usar o contrário, eu quero embaçar para trazer esse efeito de flare na nossa imagem, para salientar mais ainda esse nosso efeito do sol entrar na lente, ok? Então, ó, apliquei aqui, olhem a diferença que já deu aqui na nossa imagem, e agora o que é que eu vou fazer? Ó, uma característica, uma coisa no Lightroom que poucas pessoas sabem, ó. Essa dica aqui, ela vale praticamente a aula. E o que é que eu quero dizer? Se vocês não conheciam ainda essas ferramentas, ou se já conheciam, mas não sabiam utilizar, faz um stories, mostra para outras pessoas, grava aqui um pouco dessa aula, mostra para as outras pessoas no Instagram, marca-me lá, @nog.sergio, e vai ser um prazer ver que tu estás a aplicar também e que isso está a ser útil para ti, tá? Então vai lá que eu estou curioso por ver os teus resultados. Aplicando então esse pincel aqui na nossa imagem, eu vou clicar aqui, ó, nessa aba de cor. O que é que faz o Lightroom? Eu posso adicionar uma cor a esse pincel, ou seja, mesmo que a minha imagem não tenha cor, nesse caso ela já tem um pouco de amarelo, eu posso aumentar ainda a intensidade desse amarelo. E olha aqui que interessante o efeito, parece que esse efeito de sol ficou bem mais forte. Tá? Então o que é que eu fiz? Cliquei aqui no tom amarelo, eu baixei um pouquinho para deixá-lo mais alaranjado aqui nas minhas cores, e aqui eu posso controlar a intensidade que eu quero desse amarelo, ó, menos, e aqui com uma intensidade um pouco maior. Então reparem, ó, mais ou menos assim eu já gosto bastante do efeito. Ó, só vou desligar e ligar esse efeito de luz, de sol, que eu gosto particularmente, tá? Então olhem como com poucos passos nós conseguimos deixar essa foto com uma vida muito, muito mais interessante da nossa imagem. Vale uma coisa muito importante, chamar a atenção de uma coisa importantíssima, que é, quando nós... imagina que eu editei essa foto e eu quero convertê-la para preto e branco a partir desse momento. A partir do momento que eu converto a fotografia para preto e branco, tudo o que eu apliquei de cores continua nessa foto, tá? Então é importante, se eu fizer isso, ter cuidado para tirar esse pincel e, no caso, desligar também a tonalização dividida. Porquê? Porque senão a minha imagem não é preto e branco, mas sim sépia. A não ser que vocês queiram que ela seja sépia mesmo. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas nem percebem que essa fotografia está em sépia
e acabam por deixá-la assim e fica como um erro da nossa imagem, tá? Então tenham bastante cuidado. Ok, vou voltar a minha imagem aqui como estava, porque eu não gosto dessa foto preto e branco, eu prefiro muito mais a foto colorida. Então queria mostrar para vocês como é relativamente fácil, desde que nós sabemos onde nós queremos chegar e quais são as ferramentas certas para chegar nesses resultados. Deixa-me aproveitar para mostrar também uma ferramenta de colorização de Lightroom que eu gosto muito. Por exemplo, nessa imagem aqui, uma imagem crua, eu vou recuperar um pouquinho aqui do realce e do branco para trazer alguma informação aqui no céu, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer particularmente é trabalhar nos tons da imagem. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia fazer esse ajuste com um ajuste localizado, poderia fazer isso de várias formas, que é o quê? Eu quero mudar a tonalidade do meu tom verde dessa imagem, tá? E para isso eu vou usar o meu canal HSL. Como é que funciona o canal HSL? Praticamente ele tem 3 canais distintos. Um trabalha na luminância da cor, de qualquer uma dessas cores, outro na saturação e outro na matiz. Nesse caso aqui eu quero trabalhar na matiz, eu quero trabalhar na tonalidade da cor que eu vou escolher. E quando eu clico aqui nesse círculozinho e eu seleciono uma das cores da minha imagem, o que é que vai fazer? O Lightroom automaticamente vai identificar quais são essas cores e vai mudar aqui os canais, nesse caso o amarelo e nesse caso o verde. E o que eu gosto particularmente, isso é uma característica minha, de novo, não é uma regra, é interessante vocês saberem onde querem chegar e usar as ferramentas certas, de novo, já repeti isso várias vezes. O que é que eu fiz? Eu peguei na matiz e deixei esses tons verdes um pouco mais amenos, um pouco mais outono, ó, e vou escurecer um pouquinho esses tons aqui também. Então reparem, com 2 cliques, olhem como o verde dessa imagem deixou de chamar tanto a atenção para que a foto fique um pouco mais harmónica. Então aqui mais uma técnica de colorização e vai um bónus aqui para terminar aqui a nossa aula. Não quero que ela se estenda muito, que seja muito longa. Nesse caso aqui, o que é que eu posso fazer também? Eu prometo falar isso em outras aulas com mais detalhe. Trazer um pouco de um tom azulado nesse céu. Olha que interessante. Ok? Vamos trazer um pouquinho desse tom azulado com um filtro radial. Então, puxei aqui um filtro radial do céu, cliquei na tecla O para ver onde está a ser aplicado. Perfeito. Só que eu não quero que ele seja aplicado aqui nessa árvore. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma máscara de intervalo para quê? Para que esse azulado fique só no céu da minha imagem. Ok? Então, cliquei aqui em máscara de intervalo. Vamos ver aqui a nossa máscara. Opa! Agora sim. Vamos ver aqui a nossa máscara. A partir do momento que eu defino que eu quero só no céu, a máscara praticamente está feita. Vou explicar com mais detalhe. Tenho a minha máscara normal. Quando eu ligo aqui a máscara de intervalo, tenho a opção cor, é a que eu vou escolher. Quando esse conta-gotas abre, eu só tenho que escolher qual cor eu quero que defina essa minha máscara. E automaticamente esse tom azulado fica apenas no céu. Ok? Então, uma aula, existem várias outras formas de colorir a nossa imagem. Eu queria mostrar as que, na minha opinião, são as mais simples e as que podem fazer a diferença no resultado da sua fotografia, tá? Espero que goste. Faz aquele story, estou curioso por ver os resultados. Marquem-me lá e até à próxima aula. Um abraço.